atuo na área hospitalar especificamente há 25 anos. Já fui gestora de diversos hospitais aqui em São Paulo, da equipe multiprofissional e da equipe de fisioterapia. E todos os locais que eu trabalhei, ainda trabalho, vários aí pelo Brasil, onde eu também presto consultoria, a integração entre as áreas multiprofissionais ela é super importante, tanto para a segurança quanto para a qualidade do atendimento, da assistência ao paciente. Quando a gente envolve a engenharia clínica, eu sempre brinco, são meus grandes amigos, né? Tenho vários amigos dentro da terapia intensiva e da área hospitalar, e a engenharia é um dos braços direitos nossos, né? Que atua diariamente conosco na resolução de problemas do dia a dia, seja elas tendo a ver com a integração de dados, com a análise de dados, como com a correção de problemas que ocorrem muitas vezes com a tecnologia. Acho que um grande desafio é a melhoria da questão da comunicação mais proativa e menos reativa, que é o que a gente tenta trabalhar no dia a dia, né, dentro dos hospitais. E melhorar a comunicação transparente de problemas. E outra questão é a questão da comunicação da própria tecnologia mesmo. Nós temos algumas limitações no Brasil que impedem essa comunicação transversal da informação integrada digital. Por exemplo, a dificuldade de acesso à própria rede Wi-Fi. Você tem um paciente que está sendo muito bem monitorado na enfermaria ou na UTI, quando ele faz um transporte interno dentro do hospital, num corredor ou dentro de um elevador, se perde a comunicação de dados. E nisso a engenharia tem ajudado muito, porque criado mecanismos para resolver esses problemas e mecanismos de solução onde você possa fazer também algum grau de monitoração do paciente com passagem de dados, né, de forma digital, mesmo em lugares onde talvez seja um pouco mais difícil a comunicação digital mesmo, relacionado mesmo à rede de internet, de comunicação entre os dados e esses sistemas que a gente usa hoje em dia. Então, não tem hoje como nós falarmos em trabalho dentro da área hospitalar sem a integração com a engenharia clínica, que antes era muito mais um tapa-fogo, né? A gente brinca muito isso com os engenheiros, que eles iam lá, o aparelho não funciona, uma coisa tá desatualizada e a pessoa tinha que ir lá resolver esse problema. Mas hoje é muito mais do que isso. A engenharia trabalha junto com os profissionais de saúde, independente das áreas, principalmente o tripé, que é o médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta, que são os profissionais que ficam 24 horas dentro do hospital, para a resolução de problemas e a integração de dados para que a gente consiga ter alguns checklists automatizados para identificar precocemente algum problema que possa ocorrer, seja na máquina ou sinais mesmo clínicos do paciente que possam ser alerta para que você aí vá fazer uma segunda avaliação, uma terceira ou quarta avaliação dentro das solicitações. Então, basicamente, eu acho que seria isso, a integração dos dados, das inter-relações e a questão relacionada à comunicação mais proativa e menos reativa. O que eu quero dizer com isso é você trabalhar antes dos problemas, identificar os possíveis problemas e tentar fazer medidas de correção antes que ele chegue no paciente e não corrigir reativamente. Aconteceu o problema, então agora eu vou lá ver como que eu vou resolver ou por que eu não tenho aquele dado. Então, essa questão da proatividade, eu acho que ela tem sido bastante otimista nessa relação dos engenheiros clínicos com os demais profissionais da área da saúde. Dentro das questões de melhorias de processos clínicos, sem sombra de dúvida, entra a questão da educação. Então, claro, a gente precisa ter plataformas, rede de Wi-Fi adequada, bons programas, né, para que sejam inseridos os dados. Mas fora essa questão tecnológica que ela tem avançado muito no mundo todo, inclusive na América Latina e no Brasil, tem a questão humana. E a questão humana ainda carece de bastante qualificação. Então, eu não tenho como ter um registro, tratar um registro ou um dado para que aquilo seja um checklist de alerta, por exemplo, de um sinal de uma ameaça à vida ao paciente ou um fator de risco para alguma coisa, sem que alguém que seja um ser humano avalie aquele paciente e registre os dados. Então, eu acho que nós temos agora um grande desafio que é na educação das pessoas que trabalham no dia a dia, na rotina, para que elas façam o registro adequado nesses procedimentos, né, de registro, vendo isso como algo positivo e não negativo, porque a tendência atual é, nossa, mais uma burocracia, mais trabalho para mim, e na realidade ele vem como um facilitador. Se você colocar todos os dados adequadamente,
se torna um checklist de alerta para você. Então você não precisa ficar toda hora indo lá verificar, por exemplo, aquele sinal vital, né? Frequência cardíaca, saturação do paciente, frequência respiratória. Se você tem isso como dado integrado, cria um checklist, por exemplo, de risco de falha de extubação. Por exemplo, o paciente tem um risco de falha de extubação. Por quê? Porque a sedação dele diminuiu, porque ele está se movimentando demais, porque ele tem um grau de abstinência, porque ele é talvez um paciente que tem abstinência até de algum uso de alguma droga ou medicação ilícita antes, você tem um checklist que vai te dizer, esse paciente é um amarelo. Ele pode, talvez, falhar na extubação. Ou ele é um vermelho, o risco dele é 95% de falha. E eu já tenho um alerta para que eu tenha mais cuidado com esse paciente, talvez não tanto com os outros 3 que são verde, que aquilo vai ocorrer de forma adequada. Mas isso não vai acontecer se o registro não for adequado. Então não é mais uma burocracia, é uma burocracia importante e que, se você der sequência, ela deve reduzir o teu tempo de trabalho. Essa é a esperança, né? É isso que a gente acredita. Mas, por enquanto, as pessoas não têm um treinamento ainda. Muitas pessoas, infelizmente, elas têm um analfabetismo digital. Elas sabem mexer no celular, entrar em rede social, tudo, mas quando você pede para ela fazer alguma coisa mais específica, dentro de uma planilha de Excel, por exemplo, ou mesmo uma apresentação de PowerPoint, nossa, nunca vi, não sei o que é isso. E daí não progride, às vezes, por a pessoa achar que aquilo é uma ameaça, ou a informática, ou a tecnologia da informação vai tirar o trabalho dela. Não, ao contrário, não tira o trabalho de ninguém, porque sem você não tem o dado lá dentro. O ser humano é que avalia o paciente, né? Então sempre vai ter que ter essa integração. Então, o maior desafio, no meu ponto de vista, assim, muito assistencial e também de pesquisa, porque eu sempre fui muito da assistência, é um pouco da resistência ainda das pessoas, a questão da cultura que precisa ser mudada, enxergar com outros olhos, e principalmente a educação dessas equipes para que eles possam ter um treinamento de base e não simplesmente, a partir de hoje tudo informatizado, a gente tem essas redes aqui, vão funcionar como alerta e agora você preenche. As pessoas não se sentem parte. Quando elas não se sentem parte, a tendência é não fazer o registro. Então, o desafio é a comunicação e o treinamento das pessoas para que a gente consiga seguir em frente com o que é inevitável, né? Já está entre nós, né? Essa energia já está entre nós. A tecnologia não tem volta, né?